Olá, gente, pode acontecer de uma pessoa fazer uma cirurgia num determinado hospital e o custo do hospital ser um valor, e uma outra pessoa fazer a mesma cirurgia e o custo desse hospital ser um valor diferente? Pode sim. A gente vai entender isso entendendo conceitos como conta aberta, hospital de conta aberta ou hospital de conta fechada. Quando você pensa no valor de uma cirurgia, você tem que pensar no valor da equipe médica, no valor do hospital e, se o paciente for usar prótese, no valor de prótese. Equipe médica e prótese normalmente são valores fixos. O paciente sabe exatamente quanto é que vai pagar. No hospital isso é variável. Existem hospitais que têm o que chamamos de conta fechada ou pacote fechado, em que ele estabelece um preço para aquela cirurgia. Então, se uma paciente vai fazer abdominoplastia, o valor é tanto. Se for fazer abdominoplastia e lipoaspiração, o valor é tanto. E aí define-se valores fixos. Então, o paciente sabe exatamente quanto vai pagar. Isso não inclui, entretanto, se houver necessidade de despesas como diárias extras. Então, a paciente estava programado passar um dia, aí vai ter que ficar 2 ou 3 dias. Ou então o paciente teve que ir para a UTI, ou o paciente teve que fazer exames complementares, um ultrassom, um raio-x ou exames de sangue. E isso aí não entra mesmo em hospitais que tenha conta fechada. Por isso que é importante também que o paciente tenha plano de saúde quando vai fazer a cirurgia plástica, porque em caso dessas intercorrências, aí normalmente se dá para converter o internamento do que antes era particular para uma cirurgia estética para um internamento para uma intercorrência. Por exemplo, o paciente fez abdominoplastia e evoluiu com anemia, vai ter que ficar internado mais tempo. Ela tendo plano de saúde, ele sendo credenciado, o hospital onde ela fez a cirurgia sendo credenciado a esse plano, normalmente se consegue converter o internamento. Assim como se o paciente não tiver plano de saúde, uma opção é contratar um seguro para a cirurgia, para se tiver intercorrências para a cirurgia, você ser coberto e ser ressarcido. Então existe no mercado, você pode conversar com o seu cirurgião. Então essa é a modalidade conta fechada. O paciente vai pagar exatamente o valor que foi informado, valores adicionais só em caso de intercorrências ou de prolongamento de internamento. Mas outra forma que alguns hospitais trabalham é o chamado conta aberta. Como é que é isso? Quando vai se internar, o paciente deixa um valor, chamado uma caução, um valor médio, né? Por exemplo, numa determinada cirurgia, sei lá, seja qual for a cirurgia, ela deixa um valor já pré-pago. Ao final do internamento, um pouco antes dela ter alta, é feita uma contabilidade de tudo o que foi consumido pela paciente durante o seu internamento. Então, quanto que foi gasto de fios, de tempo de cirurgia, gasto de oxigênio, se foi tomado remédio para enjoo, determinado remédio. Então ele vai contabilizar tudo. E antes de ter alta, isso é contabilizado e o valor final é informado para o paciente. E esse valor ele pode ser igual ao que foi dado pela paciente, ele pode ser menor ou pode ser maior. Esse valor ele é variável. Depende de tudo aquilo que a paciente consumiu. Então é por isso que uma paciente que faça uma determinada cirurgia num hospital pode ter valor de custo hospitalar diferente de um outro hospital, se uma outra paciente fizer no mesmo hospital. Isso se for o hospital de conta aberta, porque aí os preços variam de cada procedimento, varia de acordo com cada paciente o que foi consumido. Um abraço.